tarde, com muita alegria então que a gente dá continuidade às palestras da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade. E hoje nós temos a presença do professor Carlos Agostini. Né? Eu tive o privilégio de conhecer o trabalho o privilégio foi meu. De doutorado. Ele é da área de mercado de capitais, é professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Mas ele estudou energia, análise de ciclo de vida, né? É um polivalente aí, né? E o tema de hoje é na área de... Ele vai abordar um pouco de mercado de capitais, um pouco de energia, o que ele fez na tese dele. Então, passo a palavra. Obrigado, Kassai. Eu vou só corrigir que o privilégio foi meu, viu, Kassai? Eu estava fazendo a minha tese e quando o prazo começa a se extinguir, aí gera aquela neurose, que é uma neurose coletiva do orientador e do orientando, porque se você perder o prazo, o orientador também se complica, né? Aí eu estava estudando energia, ciclo de vida, pegada ecológica, uma série de coisas, e a gente não conseguia terminar aquilo. Eu queria aplicar aquilo em empresas da Bolsa. E meu orientador é físico, é um físico aqui da USP também, e a gente não sabia como concluir o trabalho. Sério mesmo. Aí meu orientador um dia entrou na plataforma Lattes, falou, vou procurar alguém que estude esse negócio na contabilidade. Encontrou o nome do Kassai. Falou, vamos convidar esse rapaz aqui para compor a banca. Nem eu, nem o meu orientador conhecíamos o Kassai. Ele achou o nome do Kassai na plataforma Lattes em função dos trabalhos que ele realiza nessa área. Aí o Kassai veio na minha qualificação e ele deu um rumo para o trabalho. Ele deu aquele arremate que precisava, deu aquele fechamento que a gente não conseguia fazer mesmo. E ficou um trabalho, eu achei que ficou legal dentro das possibilidades e das restrições que nós temos, né? Então, obrigado de novo, viu, Kassai? Eu que agradeço. Tudo que eu gostaria de fazer um dia ele fez. Com competência, né? Imagina. Eu não vou falar de relato integrado porque eu não tenho tanta competência para isso. Mas eu vou falar dessa questão da contabilidade em energia que pode ser utilizada no relato integrado. Pode, né? E isso está ligado à sustentabilidade, que é um tema muito emergente. É difícil você falar de alguma coisa hoje no mundo corporativo sem usar até a palavra sustentabilidade. Mas tem muita confusão também a respeito disso. Herman Daly, que é um grande economista ligado a essa área, ele definiu 3 condições para que haja sustentabilidade. Primeira condição é que a velocidade de uso de um recurso dito renovável, que não se extingue, não deve superar a velocidade de regeneração. Ou seja, nós podemos usar bastante recursos renováveis, desde que eu vou retirando isso não supere a velocidade de regeneração, e vocês são testemunhas do que temos feito com esse recurso ultimamente, que é o caso da Sabesp. O nosso sistema Cantareira, que é um dos maiores do mundo, era pelo menos, não é mais, ele sofreu o rompimento dessa primeira lei de Herman Daly. Ou seja, nós fomos retirando esse recurso numa velocidade muito superior à capacidade de regeneração do sistema. Seja regeneração por chuvas, por qualquer outro sistema aqui, né? A segunda condição é que a velocidade de uso de uma fonte que é não renovável, aí você está lidando de estoques de coisas que tem no planeta que não vão ser substituídos, minerais, metais e outros, ela não deve superar a velocidade de desenvolvimento de um substituto renovável. Porque nós temos toda uma migração das empresas de pegar um recurso que não é renovável e usar um substituto renovável, por exemplo, quando você usa um carro elétrico, quando você pega um recurso que está em extinção, um combustível fóssil, e troca aquilo por uma energia eólica, uma energia geotérmica, sei lá o quê. Está se tentando fazer isso, né? E a outra condição é que, em função até de princípios termodinâmicos, tudo que nós produzimos e o nosso próprio jeito de viver, a gente gera resíduos, poluentes. Que na verdade não tem nenhum problema gerar resíduo. Não há nenhum problema. O problema é se você gerar resíduos
numa quantidade superior à capacidade de absorção do ecossistema. Porque os ecossistemas têm formas naturais de tratar os resíduos. Os oceanos, o próprio solo, o ar. Então, não é um pecado poluir, desde que você consiga poluir numa quantidade que os ecossistemas tratem aquilo, filtrem aquilo e regenerem o ambiente. O problema é que a gente acaba gerando esses poluentes numa quantidade muito maior do que a capacidade de regeneração, ou de absorção, ou de filtragem, de qualquer coisa nesse sentido. Essas são 3 condições que, se obedecidas, a gente consegue até falar em sustentabilidade. E é muito difícil você atender esses requisitos aqui. Extremamente complexo. Vamos dar um exemplo, que é um exemplo isolado, mas é um exemplo que pode ser utilizado para explicitar essa questão das leis da sustentabilidade do Herman Daly, que é um país chamado República de Nauru. Não sei quantos de vocês conhecem. Eu estive lá uma vez só. É um país muito pequeno, tem 21 km². A população gira em torno de 10 mil pessoas, fica lá na Oceania. É um país muito pequeno e era um país muito rico. Chegou a ter um PIB de renda per capita próxima de 21 mil dólares. E a economia desse país, ela resumia-se à extração de fosfato, que é um ingrediente fundamental para a agricultura. A população tinha uma boa qualidade de vida pela exportação do fosfato. Aí aconteceu uma coisa terrível, há uns 10 anos atrás, é que acabou o fosfato. Eles retiraram todo o fosfato que tinha na ilha. E chegaram, inclusive, a retirar uma quantidade de fosfato que deixou o território do país abaixo do nível do mar. Claro que tinha uma barreira que protegia. Agora, recentemente, o mar está invadindo. Talvez seja o único país do planeta que nós conhecemos atualmente que vai sair do mapa. Então, não compre títulos de República de Nauru, né? Não invista em empresas que porventura estejam em Nauru, só tem 2 lá hoje, né? Porque o país vai sair do mapa. Nem queira marcar sua viagem também para Nauru. E a exploração desordenada do território provocou uma coisa terrível. A população vive em estado de miséria. Hoje se importa até água. Para tomar água tem que importar das ilhas vizinhas, isso custa uma fortuna, né? Claro que é um caso isolado, é um caso... Mas é um exemplo presente, muito forte, do que acontece quando a gente não obedece essas leis naturais de extração dos bens que nós temos na biosfera. Para a gente falar dessa contabilidade em energia, nós temos que entender um pouco da energia, que é uma coisa que está presente em todo o nosso sistema, né? Por exemplo, se pegar um homem simples, vivendo de forma muito simples, no campo, sem bens, sem nada, teoricamente, ele poderia viver durante um ano consumindo 300 trutas. Digamos que lá onde ele vivesse, nessa região, tivesse trutas. Por outro lado, para que 300 trutas possam sobreviver, elas precisam de comer aproximadamente 90 mil rãs. E para que as 90 mil rãs possam existir, elas precisam se alimentar durante um ano de aproximadamente 27 milhões de gafanhotos. E para que 27 milhões de gafanhotos possam existir durante um ano, eles precisam comer aproximadamente 1.000 toneladas de plantas. E aí, se fosse derivar isso aqui, para que 1.000 toneladas de plantas existissem, nós precisaríamos de luz solar, de ingredientes, de água, aí começaríamos a derivar isso tudo, que você acaba caindo numa contabilidade mais complexa, que é até onde nós iríamos nesse processo. Se fosse começar a derivar daqui para baixo, eu não me aventurei a fazer isso por enquanto. Então, no fundo, quando você consome qualquer coisa, um cafezinho, né, uma bolacha, imagina quando compra um automóvel, a quantidade de energia que tem consumida nesse processo ao longo dos anos, das décadas,
E onde isso acaba repercutindo na biosfera, que tipo de recurso foi utilizado, desde energia, água, vento, sol, né? Então o Odom, que é um grande pesquisador, que foi o idealizador dessa contabilidade, que já faleceu em 2002, infelizmente, ele queria estabelecer uma métrica comum. Ou seja, se eu tenho que contabilizar, por exemplo, vamos pegar uma empresa que produz parafuso, ela tem que utilizar aço, mão de obra, energia, água, prédio, pessoas, conhecimento. E o Odom queria pegar todos esses componentes, conhecimento, ferro, água, cadeira, máquina, prédio, conhecimento das pessoas, tecnologia, e transformar e medir isso numa única métrica, num denominador comum. Que é uma coisa complexa. Geralmente a gente está acostumado a medir isso em dinheiro. É uma métrica que a contabilidade tradicional utiliza e não tem nada melhor do que isso. Porque, afinal de contas, nós transacionamos os produtos em unidade monetária. E baseado nesse desafio, estudando que tipo de métrica ele poderia utilizar, ele criou esse conceito de derivar da energia, o que ele chamou de emergia, com M. Coloquei maiúsculo justamente para ninguém ter dúvida que é energia com M. E ele se utilizou de um conceito complexo da física, chamado de transformidade. Eu vou dar um exemplo simples. Se você pegar um grama de glicose, por exemplo, tem lá uma certa quantidade de energia nesse 1 grama de glicose. E se eu pegar 1 grama de energia que tem na dinamite, por exemplo, você tem muito mais energia livre num grama de glicose do que num grama de material de dinamite. Ambos têm a mesma quantidade de energia. Só que o trabalho para eu produzir 1 grama de glicose e o trabalho para eu produzir 1 grama de dinamite são coisas totalmente diferentes. Então é isso que o Odom queria contabilizar. Um outro exemplo para tentar explicar o que é essa tal de energia, você poderia pegar um livro. Vamos ler um livro. Se eu fosse rastrear, se eu fosse fazer um rastreamento do que tem de energia por trás desse livro, se eu pegar, por exemplo, que o autor nasceu, consumiu recursos quando ele nasceu, depois ele foi para o ensino primário, depois ele foi para a escola, para a universidade, depois ele fez pós-graduação. Então você imagina a quantidade de recursos que foram gastos para que esse livro fosse produzido, que não é só o papel que está naquele... Não foi só a quantidade de papel e de tinta, existe todo um histórico monstruoso de recursos que foram consumidos. O Odom pega todos esses recursos, por exemplo, e ele criou uma unidade chamada SEG, que a gente chama de transformidade solar, que ele se baseou na quantidade de energia que tem daquela que vem do Sol, como sendo a unidade, a métrica comum para tudo isso, que é o SEG. Então, para que serve essa contabilidade criada pelo Odom? Ele serve para reconhecer e diferenciar essa preferência humana individual que nós temos, às vezes, de um consumo muito rápido, né? Em relação a um benefício coletivo de um prazo muito longo, de um esforço que foi realizado para confeccionar aquilo, para se obter aquilo, né? E também para determinar quantitativamente o valor de um recurso numa escala macroscópica, ou seja, numa escala da biosfera, para se fazer aquele serviço, aquele produto que está disponível para nós. Então esse conceito que ele chamou de transformidade solar, ou de energia, é a base para essa metodologia. Que é um conceito, eu demorei um pouco para aprender isso também. Parece complexo, mas é complexo mesmo.
Então, no fundo, o que é essa tal de energia? É uma quantidade de energia que foi empregada direta e indiretamente. Quer dizer, se eu pegar o livro, diretamente eu tenho o papel, eu tenho as horas de máquina, a tinta, talvez as horas do autor de escrever aquilo. Agora, indiretamente eu tenho o que foi gasto desde quando o autor nasceu. E são recursos que foram efetivamente consumidos da biosfera, né? Para produzir um livro chamado, um produto chamado livro, que nós utilizamos. Tudo isso é contabilizado numa unidade chamada SEG, que é em quantidade de energia solar. Então, essa energia nada mais é do que a quantidade de energia do solar necessária de forma direta e indireta. É aqui que difere um pouco da contabilidade tradicional, que a gente contabiliza, de alguma forma, o recurso direto mensurado em dinheiro. Aqui ele vai rastreando isso aqui. É uma espécie de um... Ele quase faz uma analogia com o ciclo de vida, né? Porque ele vai rastreando desde a origem daquele negócio. Basicamente, se fosse fazer um diagrama de um setor produtivo, todo o sistema de produção ele utiliza recursos que a gente chama de renováveis, é aquilo que não se esgota na natureza, vento, sol, chuva. A gente usa recursos que não são renováveis, estoques de produtos fósseis, né? De matérias-primas que estão acabando. A gente transforma tudo isso em produtos e, claro, que geramos resíduos, né? Inevitáveis, são princípios da física. Então, por exemplo, a gente pega unidades que são de diferentes métricas, quilo, metro cúbico, comprimento, sei lá o quê, e transforma tudo isso em SEG. Nós temos tabelas, existem tabelas disponíveis de quanto SEG tem cada coisa que existe na natureza. É um banco de dados bastante grande. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quanto foi gasto para produzir uma certa quantidade de cereal, produzir um cereal simples, nós consumimos energia solar, consumimos chuva, vento, calor geotérmico da terra, teve que provocar erosão do solo, usamos fertilizante, combustível, maquinário agrícola, trabalho humano. Boa parte dessas coisas aqui a contabilidade tradicional está captando no sistema contábil. Porque alguém emitiu a nota, aquilo foi contabilizado a preço de custo, e algumas coisas não. A contabilidade, de certa forma, nem teria como captar nesse momento, porque nós temos que precificar esse negócio, atender a legislação fiscal. Então eu posso somar aqui, para produzir uma certa quantidade de cereal, nós utilizamos essa quantidade de SEG aqui, que é um número muito grande, que é uma unidade diferente daquele custo que está empregado lá na contabilidade. Então, na contabilidade tradicional, que eu chamei de análise econômica tradicional, a gente se preocupa em contabilizar as coisas que estão nessa janela aqui, ó. Aquilo que está no processo de produção, que eu comprei dos meus fornecedores, aquilo que eu me relacionei com o mercado, com os impostos. E a gente geralmente tem dificuldade em enxergar o que aconteceu com a biosfera, com os recursos naturais, com os ecossistemas, com os resíduos que foram gerados. Já a contabilidade em energia, ela abre essa janela. Ela considera também essa janela, vamos chamar econômica, contábil, tradicional, e ela vai se ampliando para os ecossistemas, até se eu quiser computar o quanto que eu gastei de energia solar. Claro que não tem preço isso aqui. Muitos desses itens da natureza não tem preço. O vento que eu utilizei, quanto vale isso? Eu posso contabilizar o que eu utilizei na pá, na torre eólica, mas o vento em si não tem preço. Mas é um item da natureza, que o órgão quis contabilizar isso. É claro que aquilo que é renovável, eu posso usar à vontade. Usa
Usa bastante porque não tem fim, né? Ele não vai causar nenhum distúrbio no processo. O problema é aquilo que não é renovável. Esse nos causa grandes problemas. Por isso que uma das leis dele é a substituição. Substituir isso daqui por isso. Mas vamos deixar de muita teoria e vamos pegar alguma coisa concreta, né? Nós vamos ficar aqui divagando sobre o sol, o ecossistema, né? Isso aqui é um assunto interessante, mas vamos pegar um caso concreto. Eu estou trabalhando Eu peguei algumas empresas da Bolsa e até aí com essa neura da água, né? Que a gente sente até complexo de culpa em tomar banho agora, né? Ficou um pouco mais no banheiro, você já está com... Então eu peguei as empresas de tratamento de água e saneamento. Nós temos muitas empresas dessa no país, mas listadas em bolsa tem 4. Tem a Casan, de Santa Catarina, tem a Copasa, de Minas, a Sabesp, que certamente todos conhecem, e a Sanepar, do estado do Paraná. Essas estão listadas em bolsa de valores. Então eu me propus a analisar essas empresas. E por que eu quis pegar empresas listadas em bolsa? Primeiro porque eu tenho demonstrativos financeiros auditados, publicados. Eu não preciso fazer grandes inferências nas empresas para saber os resultados que elas têm. Então eu fui pegar empresas da bolsa. E a única motivação que eu tive em pegar as empresas de saneamento é justamente essa neurose da água que não se pode nem abrir um jornal e ligar a televisão, só se fala da água, né? Água, água, água. Aí quando eu entrei no site da Bovespa, para poder fazer esse estudo que eu estou terminando, não está pronto ainda, que é derivado da minha tese, que o Kassai ajudou muito, eu percebi que todas elas são estatais. Aí me causou, eu como pesquisador e professor, me causou uma grande indignação. Por que elas são estatais? Todas elas, sem exceção. Aqui é o controle do Estado. Na Casan, o Estado de Santa Catarina tem 67% do capital total e do votante, né? Na Copasa tem 51%, a Sabesp que tem a menor participação, 50,25%. Mas já é suficiente para o Estado ser majoritário e determinar o que ele quiser nessa empresa. E a Sanepar tem 58%. Aí eu até mandei comunicação para essas empresas. Por que vocês são estatais? Eu queria saber, só uma mera curiosidade, por que vocês são estatais e não são privadas? E ninguém me respondeu. A única explicação que eu recebi, mais ou menos, foi da Sabesp. A Sabesp mandou um material muito interessante que mostra as origens dessas empresas. E a origem é muito interessante, remonta lá do padre Anchieta. Quando ele chegou aqui no Brasil, tem um relato de um trabalho dele escrito em 1595, eu tive acesso através da Sabesp, eles dizem, isso é um relato que o padre Anchieta fez para Portugal, dizendo, aqui residem 6 dos nossos. Padres 4, quer dizer, tem 4 padres e 2 irmãos. A igreja não é muito grande. Tem uma cerca cheia de frutos da terra e marmelos. E no claustro, um poço de boa água. Quer dizer, já tinha uma água muito boa aqui nessa época, né? Imagina como era isso aqui em 1595. Aí, aprofundando um pouco a minha pesquisa, eu descobri que São Paulo passou a categoria de cidade em 1711. Até 1711 não era uma cidade de fato. E esse negócio crescia muito. E a cidade ficava 6 meses do ano alagada. Não é nada novo, né? Em 1711, 6 meses do ano a cidade ficava alagada. E nos outros 6 meses, sabe o que acontecia ou não? Faltava água. Então, se alguém acha que falta d'água é coisa recente. Não havia recurso para canalizar os rios, que eles enchiam demais e secavam depois. Somente em 1842, o tenente José Joaquim Henriques apresentou ao governo da província um projeto onde o Estado seria o responsável pela adução e distribuição da água, assim como limpeza dos córregos e demais obras que evitassem as enchentes, morte de pessoas e destruição das casas. Imagina uma cidade que 6 meses do ano fica alagada e 6 meses do ano falta água. Só que os investimentos para fazer isso eram absurdamente altos.
Então, a única solução encontrada nessa época foi que o Estado deveria fazer isso. Por quê? Dada a sua capacidade de, não só de interferência na legislação, nos órgãos reguladores, mas também na quantidade de capital. Essa é a origem, porque essas empresas são estatais. E apesar das enchentes tomarem conta da cidade durante 6 meses, durante o ano, o abastecimento de água era precário, porque os chafarizes das cidades viviam danificados. A população retirava a água dos chafarizes, que não eram conservados. A água do Tamanduateí era oferecida em pipas, de porta em porta, porque não tinha o sistema de abastecimento que a Sabesp tem hoje, né? Por preços que variavam de 40 a 80 réis o barril de 20 litros. Eu tentei saber quanto que era isso hoje, eu desisti também, né? Essa atividade de entregar água de porta em porta era explorada por alguns profissionais chamados de aguadeiros. E tem um relato de um que mandou para a corte, dizendo o seguinte: as águas são boas, mas o povo é burro. As águas são deles e nós lhe as vendemos. Isso é um aguadeiro que mandou um relato a Portugal nessa época. Então, o que nós temos na metodologia de Odum para poder contabilizar essa tal da energia? Eu tenho que abrir a janela do setor produtivo. Então aqui eu tenho o sistema de produção, no caso aqui a Sabesp, a Casan, a Copasa, pode ser a Volkswagen, não importa, a IBM, pode ser a universidade também. Para poder produzir alguma coisa, a gente utiliza-se de serviço dos ecossistemas, a gente utiliza recursos renováveis, sol, vento, chuva, a gente utiliza também estoque de recursos renováveis e não renováveis, e a gente utiliza recursos que são pagos, que a gente chama de F. Ou seja, a mão de obra é aquilo que eu pago em dinheiro. E eu vou produzir os bens, os serviços, disponibilizo para as pessoas. Tanto os ecossistemas, como as indústrias, as empresas, como as pessoas geram resíduos. Esses resíduos são descartados da natureza. No córrego, no rio, no lixão, no aterro sanitário, não importa. São descartados no ar, na água. E aquela outra lei do Daly, se esses resíduos que forem descartados da natureza durante o processo, se eles forem lançados numa quantidade superior à capacidade que o ecossistema tem de regenerar isso aqui, a gente gera uns problemas terríveis. Aí o que eu fiz? Para poder usar essa metodologia aqui, eu peguei os balanços, as demonstrações financeiras que a Sabesp, que a Copasa, que a Sanepar e que a Casan publicaram agora em 2014. Então aqui tem o exercício de 2013. Então, com base em dados de balanço que são publicados e auditados e disponíveis para todos nós, eu fiz a contabilidade de energia do Odum. Então eu peguei quanto que ela utilizou de água. Observe que essa água utilizada, ela não consumiu água, ela apenas entrou água e ela libera a água tratada. Ela não consome essa água no processo. Tem até um pouco de evaporação, etc. Mas não, né? E depois eu contabilizei com dados nos balanços o que ela gastou para fazer esse tratamento da água, né, que é do esgoto também. Então tem lá o total de custos, o CPV lá da empresa. O que ela consumiu de cloro, de nutrientes, de mão de obra direta, aquela coisa toda. Ela teve que recolher impostos para isso. Tem que pegar os impostos líquidos que os clientes pagaram e aquilo que ela descontou dos fornecedores. E ela utilizou ativos também. Ela tem uma estrutura de ativos para isso. Circulante, realizável, tem permanentes. Então eu posso contabilizar tudo que ela empregou na sua estrutura de produção. E aí eu pego tudo isso aqui, baseado no que saiu. O que saiu do sistema? Saiu água tratada, água e esgoto tratado. E a gente sabe as quantidades. Publicado nos balanços. Está no relatório de sustentabilidade, está nos indicadores operacionais da empresa. Então eu tenho entrada no sistema. O que eu tenho de entrada no sistema?
nós temos entradas renováveis, a água, o sol, o solo que ela utilizou os recursos que foram pagos, que estão no balanço, e alguns recursos não renováveis, que não estão no balanço. E você tem a saída dos produtos. Água e esgoto tratado. Com base nisso, eu peguei o equivalente em SEG, na bibliografia estabelecida por Odom. A gente transforma tudo isso aqui em energia solar, em energia, naquela métrica comum. E aí eu tenho já uma outra métrica contábil das empresas, não mais em dinheiro. Dá um relativo trabalho para fazer isso, não é tão simples assim. Aí eu tenho uma outra métrica, aqui está em dinheiro, ó, que é dinheiro. Algumas coisas em dinheiro, outras não. Por exemplo, a quantidade de água que foi utilizada são em metros cúbicos, né? Mas o que ela utilizou da sua estrutura como empresa é dinheiro. E o que saiu também é água, é metro cúbico de água tratada. E o cliente pagou por isso. O cliente paga por isso. Está na linha de receita da empresa. Aí eu peguei tudo isso, que é metro cúbico e dinheiro, e transformei tudo em SEG. A gente pega as conversões que tem na bibliografia para isso. Quanto tem de energia solar num litro d'água, numa cadeira, num óculos, numa máquina. Nós temos tudo isso na bibliografia. Transformando tudo isso em SEG, eu tenho o que os clientes pagaram por isso. Agora dá para fazer um monte de coisa interessante. Dá para produzir aqui um monte de estudos interessantes. O que eu estava mais preocupado mesmo é saber um pouco dessa questão da sustentabilidade. Aí nós pegamos todos esses dados de balanço e classifiquei em 3 tipos de recursos da ótica da biosfera. Aquilo que é renovável, ou seja, que se consumir à vontade não vai causar problema nenhum. Aquilo que não é renovável é um grande problema, porque nós estamos esgotando, né, esse recurso. E aquilo que é pago. Então, no caso das empresas de tratamento de água, elas consomem uma grande quantidade do percentual da sua contabilidade expandida, vamos assim chamar, de coisas que são renováveis, que é água, solo, vento. E aí a gente usa uma outra... Isso aqui é só um diagrama, para a gente mostrar onde que a empresa se localiza nessa questão da sustentabilidade. À medida que ela vai utilizando mais recursos renováveis, ela vai se transformando em mais sustentável, porque ela tem uma vida mais longa. Quanto mais recurso não renovável, quanto mais ela caminha para cá, ela vai se tornando talvez não sustentável, porque ela, no fundo, ela vai deixar de existir mais cedo. É como a Vale, dizem que a Vale tem data para falir. Porque o estoque de ferro que nós temos no Brasil, que é muito rico, né? É um dos teores mais puros que tem no planeta, diz que esse estoque se exaure em 70 anos. Então, teoricamente, dentro de 70 anos, você teria uma grande... um comprometimento da existência da Vale. E as bolsas já mostram isso. Você pode acompanhar o movimento das bolsas. O que a Vale fez recentemente? Fundou a Login, a Vale Log, comprou a Fosfértil, que tem estoque de magnésio por mais de 3.000 anos. Então, no fundo, a empresa já está se movimentando nessa linha para se perpetuar, né? Claro que talvez com outras organizações, não com a Vale 5 e Vale 3, né? Então, uma vez que eu fiz esse inventário, eu tive que somar tudo isso nessas unidades de energia. Então, a Sabesp, por exemplo, utilizou 5,6 vezes 10 a 22 SEG por ano de recursos renováveis. Claro que isso aqui não está no balanço. A Copasa já utilizou 2,52 vezes 10 a 22. O B é o estoque de coisas não renováveis que eles utilizaram. E quanto mais coisas N eu utilizo, mais eu comprometo a qualidade e a permanência da empresa no mercado. Principalmente porque esses recursos estão se extinguindo. Então eu tenho as somas todas, disso tudo baseado nos balanços das empresas.
E aí eu fiz um cálculo simples. Em cada empresa, eu peguei toda a energia que foi empregada para ser entregue para os clientes e a energia que eles pagaram. E dá um desequilíbrio muito forte. Por exemplo, na Sabesp, os clientes recebem muito mais do que eles pagam. Na Copasa também, na Sanepar também. Se o cliente recebe em energia muito mais do que ele paga, quer dizer que a empresa está exaurindo os recursos da biosfera. Que isso é visível hoje na São Paulo e em outras cidades também. Então a energia consegue mostrar isso para nós. Nós temos muitos outros indicadores que acabam mostrando o que a empresa provoca de sobrecarga para os ecossistemas, o que a empresa provoca de exaustão de algumas reservas. E aí colocamos isso num diagrama que, apenas para ilustrar essas tais de linhas de sustentabilidade que o Odum defende. Segundo o Odum, uma empresa se torna mais sustentável na medida que ela caminha aqui para a utilização de muitos recursos R, e à medida que ela está abaixo dessas linhas aqui, ela vai se tornando, ela está caminhando para utilizar muitos recursos não renováveis. Então teríamos essa classificação das empresas de água no Brasil que estão listadas em bolsa. A empresa mais sustentável seria a Sabesp, porque consegue utilizar mais recursos R. Depois vem a Sanepar. Depois vem a Copasa e, em último lugar, a Casan. Por essa metodologia da contabilidade expandida em energia. Se pegar a metodologia da Bolsa, do comitê do ISE, a Sabesp e a Copasa elas fazem parte do índice de sustentabilidade, pela metodologia do comitê do ISE, que tem muita gente que participa disso. Já pela metodologia da contabilidade de energia, deveria integrar a Sabesp e a Sanepar. A Copasa não. Justamente por utilizar muitos recursos N. Então, no fundo, para que serve essa metodologia? Serve para eu saber se a empresa, qual é a longevidade que ela tem, considerando aquela janela ambiental. Não estou considerando aqui capacidade do mercado, potencial de compra dos consumidores, não. Estamos olhando aquela janela do meio ambiente, que é um dos capitais que o relato integrado se preocupa, né? Então a energia passa a ser uma opção para se olhar essa janela. Claro que isso aqui não está presente nas bolsas, não está presente ainda para os investidores, porque esses estudos são muito recentes. Essa metodologia é muito recente. E a aplicação dessa metodologia ainda no mundo corporativo, é bem provável que eu fui o primeiro a fazer isso, não tenho certeza, mas não encontrei na literatura alguma coisa que pudesse me auxiliar nesse aspecto. É uma contabilidade complexa, envolve que a gente é obrigado a entender de alguns princípios termodinâmicos, e justamente para poder avaliar a interferência que as empresas provocam no meio ambiente, na natureza. Mas que eu posso utilizar isso na decisão de investimento, na decisão de decisões que eu posso empregar para avaliar a sustentabilidade ou quanto essa empresa vai sobreviver no longo prazo, justamente por precisar dos recursos naturais, né? Então eu tentei mostrar para vocês uma contabilidade, na minha opinião, estranha, porque a primeira vez que tomei contato com isso, eu fiquei assustado. Não é que eu vou contabilizar esse tipo de coisa, o vento, a chuva, né? Eu estou acostumado a lidar com os demonstrativos financeiros. Eles são mais lógicos para mim, eles são mais claros, eles são mais objetivos. E uma vez que eu pude entender essa contabilidade, eu demorei um pouco para fazer isso, aí sim eu vi que eu posso empregar isso aqui de fato.
E nessas empresas que eu estou analisando, que eu não terminei o estudo ainda, devo terminar nas próximas semanas aí, quer dizer que as empresas de tratamento de água, as 4 listadas em bolsa, os clientes em 2013 receberam 42% a mais do que eles pagaram. Então quem está arcando com esse diferencial? A biosfera. E ela dá sinais que ela está arcando com isso, né? Só você olhar para o sistema Cantareira e para outros indicadores, né? No caso da Casan, que são os consumidores de Santa Catarina, são os que menos pagam pelo serviço de tratamento de água, ou seja, é a empresa que mais explora do meio ambiente. Claro que o meio ambiente não manda nota, ele não reclama. Reclamar ele reclama de outras formas, né? Ele não fala, mas ele dá sinais, né? Mas ele não manda a fatura. Ou ele manda e a gente está percebendo agora como é que essa fatura chega, né? Acho que ele manda, sim, né? Tá aí lá, abre a torneira, vira a Sabesp lá, né? E a Sabesp são os clientes que, apesar que são aqueles que mais pagam, quer dizer, a nossa tarifa é uma tarifa que a empresa consegue reverter mais ainda para a biosfera, mas ainda nós não pagamos pelo que nós recebemos. Isso aqui é um conceito complexo, porque não adianta eu pagar, porque eu pago em dinheiro para a empresa. A minha conta que chega em casa de água, eu pago em dinheiro, assim como vocês também. E a questão é como que a Sabesp vai pegar esse dinheiro e transformar isso aí em inputs para o ecossistema. E não adianta ela entregar o dinheiro para o ecossistema. Ela tem que pegar o dinheiro recebido e transformar em ações de fato que recuperem os ecossistemas. E esse é um outro problema da contabilidade de como captar isso. Então não basta eu pagar. Eu até posso pagar em dinheiro. A questão é como que a empresa vai pegar o meu dinheiro e transformar em fatores regeneradores para o ecossistema. E fatores concretos regeneradores, né? Não é só uma intenção, um discurso, né? Ou um selo verde que se coloca, né? Esse é o grande desafio que nós temos na contabilidade, na minha visão, que é como que nós vamos enxergar isso do ponto de vista da biosfera, porque com o cliente é fácil, eu converso com o cliente, você está gostando do meu produto? Você não gostou? O que você quer que eu melhore? Então ele fala para mim. A natureza não responde assim tão claramente. Eu tenho que entender de algumas métricas físicas, químicas, ecológicas para isso. E uma coisa muito interessante que me deixa até muito feliz é que a contabilidade tem essa preocupação, né? Então a contabilidade sai à frente, ela vai, né, muito antes dos investidores, inclusive. Claro que o investidor está preocupado com isso também, porque ele não quer investir numa empresa que não vai se sustentar num prazo muito longo. Ele vai comprometer a geração de dividendos, a coisa toda, né? Então esse é um caso concreto dessa contabilidade de energia, que a gente conseguiu fazer essa ponte entre os ecossistemas, as demonstrações financeiras, e claro que são conclusões ainda preliminares. A gente está refinando o estudo e vamos publicar ainda esse ano. Esse ano já se submete para... Toda a literatura que nós temos sobre essa contabilidade em energia é esse material que existe desse livro do Howard Odum, que é o Environment Accounting. Ele faleceu, não atualizou a bibliografia, mas era uma bibliografia muito interessante e de leitura muito complexa, porque envolve muitos princípios termodinâmicos. Então o desafio que nós temos é, talvez, a energia não é uma palavra final, nós temos muitas outras formas de olhar os ecossistemas. Temos ciclo de vida, pegada ecológica. Eu diria que nós temos uma cesta de ferramentas para isso. E vai caber a contabilidade, certamente, o que nós vamos fazer, o que nós vamos pegar. Qual se adequa mais, talvez, a essa atividade, aquela natureza de negócio. Ou seja, é um desafio monstruoso que nós temos pela frente no campo da contabilidade financeira, quando a gente avança nessa janela aí chamada ecossistema que nós não conhecemos. Eu não sei se eu ajudei alguma coisa ou se eu atrapalhei, né? Mas... Muito bom. Imagina.